Na nossa história, o mundo é marcado por inúmeros conflitos que originavam diversos movimentos separatistas, visando muitas das vezes os interesses de cada lado. São inúmeras as guerras registradas em livros, e até mesmo no cenário atual. No dia 23 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin, o então presidente da Rússia, ordenou uma invasão russa à Ucrânia. O conflito está em curso e já custou centenas de vidas, gerando muito caos e notícias pelo mundo, impactando na economia em diversas áreas e fazendo parecer um cenário de talvez uma futura terceira grande guerra mundial. Mas a pergunta que fica é muito comum: por que a Rússia resolveu invadir a Ucrânia e declarar guerra contra os ucranianos? Bom pessoal, eu sou Clever Ribeiro e hoje a gente vai tentar resumir tudo sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o porquê dos interesses de cada lado. Mas antes, pessoal, eu gostaria de te pedir aquele like e que compartilhe esse vídeo com seus amigos caso você goste desse tema. Agora, pessoal, sem enrolação, bora entender mais sobre esse tema que tem sido aí alvo de inúmeras notícias pelo mundo. A relação entre Rússia e Ucrânia tem origens históricas, mas um ponto-chave para a escalada da tensão atual aconteceu alguns anos atrás, no final de 2013. O então presidente ucraniano Viktor Yanukovych desistiu de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia. Por outro lado, Yanukovych havia manifestado o objetivo de estreitar relações comerciais com a Rússia. Manifestantes favoráveis a uma maior integração da Ucrânia com o bloco europeu realizaram uma série de protestos, que culminaram na destituição de Yanukovych em 2014. Em meio a essa crise, Moscou anexou o território da Crimeia, uma península onde a maioria das pessoas tem origem russa. O território tinha feito parte do Império Russo entre o século XVIII e 1954, quando foi transferido para a Ucrânia pelos soviéticos. Em março de 2014, o Kremlin enviou suas tropas e iniciou o processo de ocupação, que teve apoio de separatistas. O território foi anexado através de um referendo contestado. Além disso, o Kremlin também tem apoiado militarmente grupos separatistas pró-Rússia na região de Donbass, no leste e sudeste da Ucrânia. Estima-se que cerca de 14 mil pessoas morreram nessa guerra. Mas pessoal, o que a OTAN tem a ver com esse conflito? Para entender melhor esse jogo de influência, a gente precisa voltar um pouquinho antes no passado, lá nos primórdios pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o mundo estava dividido entre duas potências que disputavam a hegemonia mundial, Estados Unidos e União Soviética. Because that challenge is one that we're willing to accept and do all this and do it right and do it first. Tanto americanos quanto soviéticos viam com grande preocupação os planos expansionistas do outro lado. Em resposta à expansão soviética do leste europeu, foi assinado em 4 de abril de 1949 o Tratado de Washington, que firmava a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No início, a organização era formada por potências mundiais com acesso à região norte do Oceano Atlântico. Daí o seu nome. O princípio fundamental da OTAN é o de segurança coletiva, que se mantém até hoje. Ele diz que se um dos países da organização for atacado, os outros países membros se juntam para defendê-lo. O objetivo principal era o de proteger esses países de possíveis ataques da União Soviética, num contexto da Guerra Fria. O bloco soviético, por sua vez, respondeu com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar de países comunistas do leste europeu, formada principalmente para contrapor a OTAN. O Pacto de Varsóvia acabou com o fim da União Soviética em 1991, gerando os inúmeros países em seu lugar, como a própria Rússia nos dias de hoje. Mikhail Gorbachev renuncia e diz que abandona o poder por não admitir a divisão do país. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. Na Europa e nos Estados Unidos, nossos correspondentes mostram a reação do mundo à saída de Gorbachev.
O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, é a nova face do poder e assume o comando do botão do arsenal nuclear. A questão é que, mesmo anos depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim do bloco soviético, a OTAN não deixou de existir. Mais do que isso, a organização se expandiu. Hoje ela reúne 30 países membros e é considerada a aliança estratégica político-militar mais importante do mundo. A organização diz ter como objetivo impedir o ressurgimento do militarismo nacionalista na Europa, além de promover a integração política europeia. A Ucrânia, que se tornou independente em 1991, tem se aproximado do Ocidente e, consequentemente, da OTAN. Em 1994, iniciou uma parceria de paz com a organização, ao lado de outras ex-repúblicas soviéticas. Foi um passo inicial para o país possivelmente se tornar, num futuro bem próximo, um membro da OTAN. Vale lembrar que em 1999 passaram a integrar a OTAN como membros efetivos a República Tcheca, a Hungria e a Polônia. 3 países que tinham sido membros do Pacto de Varsóvia anos atrás. 5 anos depois, em 2004, mais ex-repúblicas soviéticas passaram a fazer parte da OTAN. Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, além dos estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2008, a Ucrânia chegou a entrar no plano de ação para adesão da OTAN, mas a eleição do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, em 2010 esfriou os planos. Os protestos conhecidos como Euromaidan e a consequente destituição do presidente, no entanto, fizeram com que a possível adesão da Ucrânia à OTAN voltasse à pauta somente em 2020. No mesmo ano, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, aprovou um novo plano de estratégia de segurança em que apontava para o desenvolvimento de parceria com a organização e para o objetivo de se tornar membro. A OTAN reiterou a decisão de 2008 para que o país fizesse parte do plano de adesão. Importante citar aqui que uma entrada efetiva da Ucrânia na OTAN demandaria a aprovação de todos os países membros. E muitos especialistas acreditam que isso seria difícil enquanto existir um conflito dentro do país, como ocorre agora na região de Donbass. Ou seja, uma entrada da Ucrânia no bloco poderia colocar a OTAN dentro de um conflito no qual a Rússia estaria envolvida. A OTAN defende essa expansão sob o argumento de que cada país é independente e livre para se juntar ao grupo, e afirma que a adesão à organização está aberta a qualquer Estado europeu que esteja disposto a apoiar os princípios do seu tratado. A Rússia, claro, não concorda com essa posição. Moscou se opõe a essa ideia, porque vê o avanço da OTAN em direção ao seu território como ameaça à sua segurança. Bom, pessoal, acho que se explica, né? A Rússia vê a OTAN avançando suas fronteiras, e obviamente que não vê isso como uma coisa boa. E isso explica por que Vladimir Putin ordenou os ataques à Ucrânia. Obviamente, imagine só, um vizinho seu armado na porta da sua casa e você sabendo que ele poderia ser uma ameaça. Isso, inclusive, é o que Vladimir Putin explica em seus debates. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? Putin solicitou à OTAN que não seguisse anexando países que pertenciam à União Soviética. Entre as linhas vermelhas demarcadas pela Rússia estão suas fronteiras mais próximas, que inclui países como Belarus e Ucrânia. Mas por que, na visão dos russos, a Ucrânia tem ainda mais importância em matéria de segurança do que o resto dos países que integravam a União Soviética? George Friedman explica que a Ucrânia é a fronteira ocidental da Rússia e, ao longo da história, desde a invasão napoleônica em 1812, a região serviu como uma zona de proteção para Moscou. Uma declaração recente de Putin deixa isso bem claro. Ele questionou como os Estados Unidos reagiriam se nós colocássemos mísseis na sua fronteira com o Canadá. Até o momento, a OTAN ainda não anunciou a Ucrânia como um país membro, mas já deu para perceber que tem uma clara intenção. O último passo importante para entender esse processo acontece em 2020, quando o país entrou na lista de nações que colaboravam estritamente com a organização que tanto incomoda Putin. Ou seja, uma possível entrada da Ucrânia na OTAN é um dos pontos centrais dessa crise. Com isso, eu fico por aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, é óbvio. Deixe também nos comentários o que você acha sobre essa guerra e quem está certo nesse caso.